pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar com os lançamentos, vamos estudar lançamento oblíquo. Para isso eu vou relembrar lançamento horizontal para comparar com o lançamento oblíquo, né, e mostrar as diferenças nas fórmulas e nas expressões que nós vamos utilizar. Vamos lá? Então, quando a gente fala de lançamento, né, no vácuo, sem interferência aí, né, de resistência do ar ou de qualquer outra força contrária a este movimento, nós temos dois tipos de movimento: o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Ambos os movimentos, né, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, são lançamentos onde há composição de movimentos na vertical e na horizontal. No lançamento horizontal, um objeto, né, ele vai ser aí solto, né? Vai ser lançado à superfície. E aí ele tem duas componentes de seu movimento, uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então, na horizontal, nós vamos analisar um movimento que parte aí com velocidade inicial e mantém essa velocidade constante até o objeto chegar ao solo aí. E na vertical, a gente vai analisar um movimento aqui de queda livre que tem a aceleração da gravidade como componente aí de aceleração, então vai ser um movimento variado. Então, na sua vertente horizontal, o lançamento horizontal traz aí movimento uniforme. E na sua componente vertical, ele traz movimento uniformemente variado por ação da gravidade. Então, nós vamos utilizar expressões de movimento uniformemente variado para a componente vertical. Se a gente analisar aí, né, a componente vertical, se a gente pegar a expressão lá para o espaço, que é o sorvetão, espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. A componente no espaço, o deslocamento lá de y aqui, né, no eixo y desse espaço, que vai ser nossa altura, vai ficar só a gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2, porque a gente considera que é a origem, então nosso espaço inicial é 0. E aqui, para cair em queda livre, a sua velocidade inicial é 0. Então, a gente fica com a componente, né, somente aí, né, da aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2 do sorvetão. Se a gente pegar aqui a velocidade lá do vovô atleta, como a velocidade inicial aqui é 0, porque tá partindo, aí, né, ele parte do repouso para cair em queda livre, quando eu analiso somente a vertente vertical deste movimento. A nossa velocidade aqui em y vai ficar somente a aceleração, né, vezes o tempo, porque fica aí somente essa componente do vovô atleta, né? A velocidade inicial é 0. E a gente tem que lembrar que na queda livre, a nossa aceleração é a aceleração da gravidade. No eixo X, né? No movimento horizontal, nós temos aí o nosso movimento uniforme. Então, a expressão para o deslocamento no movimento uniforme vem do sorvete. Lembrando, né, que o nosso espaço inicial é 0, porque aqui é considerado o nosso ponto de origem do movimento, então fica só V0 vezes T, e essa é a expressão que nós conseguimos tanto o espaço quanto a velocidade, uma vez que o movimento é uniforme, a velocidade é constante durante todo ele. Se a gente quiser a velocidade resultante deste movimento, né, eu tenho que levar em consideração as componentes na horizontal, que é a V0, e na vertical, que é a nossa VY, e a gente vai fazer essa análise aqui vetorialmente, né, vai ser a soma desses dois vetores, e eu sei que o vetor resultante aqui a gente vai obter por Pitágoras, uma vez que a resultante aqui cai num triângulo retângulo, ok? Aqui nós temos como calcular, né, também levando em consideração a componente y lá, o tempo de queda. Então, se eu isolar o tempo de queda aqui, né, tempo ao quadrado aqui, se a gente isolar, a gente vai cair nessa expressão para o tempo de queda, é raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. E a gente também tem o alcance horizontal, né? Se a gente pegar todo o tempo aí de voo, ou tempo de queda desse objeto, né? É a nossa componente na horizontal, onde ele alcança na horizontal. Vai ser, então, a nossa velocidade inicial vezes o tempo. Aqui, lembrando que o alcance na horizontal, eu estou usando a expressão de espaço para a horizontal, e o tempo de queda eu estou usando o espaço aí de queda na vertical, que é a nossa altura.
Quando nós analisamos o lançamento horizontal, nós percebemos que nós temos a composição deste lançamento nas suas vertentes horizontais, né? O movimento na horizontal e o movimento que acontece na vertical. Mas esses dois movimentos que compõem o lançamento horizontal, eles trazem uma característica muito importante em relação ao lançamento oblíquo, que é a ausência de formação de ângulo. Quando a gente analisa o lançamento horizontal, nós não temos ângulo nenhum sendo formado em relação aí ao lançamento do nosso objeto. No lançamento oblíquo, a gente lança o objeto e ele faz aí, né, um ângulo em relação à nossa horizontal, né, em relação à superfície que ele está sendo lançado, e este ângulo traz características importantes para este movimento. A gente vai conseguir decompor vetorialmente o que acontece, né, no eixo X, na horizontal, e no eixo Y, na vertical, a partir deste vetor velocidade inicial, né, que vai ser decomposto aí com a ajuda deste ângulo. Se a gente pegar, então, esse triângulo que é formado aqui, ó, se a gente pegar o seno deste ângulo aqui, né? Ou se eu quero decompor aqui usando essas componentes, né? Em Vx e Vy. Então, o seno deste ângulo vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, que é o nosso Vy, dividido pela hipotenusa, que é a nossa velocidade inicial. O nosso cosseno deste ângulo, aproveitando esse triângulo retângulo, é o cateto adjacente, que é o nosso Vx, dividido pela nossa hipotenusa, que é a velocidade inicial. Se a gente isolar Vy e Vx, a gente chega nessas duas expressões, ó. A velocidade em x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, né, de lançamento, e a velocidade em y, né, inicial em y, é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Por que a gente está falando velocidade inicial em y? Porque a velocidade em y, ela vai sendo modificada aí ao longo do movimento, uma vez que a gente tem, então, uma parte do lançamento como esse lançamento oblíquo. Aí, quando ele está no ponto máximo da nossa parábola, a velocidade em y é zero, porque ele vai fazer aí o movimento de queda e ele cai na nossa vertical aqui, né, desse ponto máximo da parábola em diante, como se fosse um lançamento horizontal, onde a parte aí do nosso y a gente analisa como queda livre. O que a gente precisa entender? Que o movimento horizontal, ele acontece com velocidade constante em todo o movimento, então a gente vai usar expressões do movimento uniforme. O movimento vertical, ele acontece com alterações aí na velocidade ao longo do tempo, e a gente vai ver que a gente tem ação da aceleração da gravidade, né? Então, a gente vai ter aí expressões do movimento uniformemente variado. Nós vamos trocar aí, né, a nossa aceleração por gravidade, lembrando que quando o eixo está para cima, né, quando a nossa velocidade aí em y está para cima, ele está subindo aqui no movimento, a gravidade é negativa porque ela está agindo contra o nosso movimento aqui. E no momento que nós temos a descida aqui no lançamento oblíquo, a aceleração vai ser positiva porque está no mesmo sentido que a velocidade, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem aí como tempo de subida, né, para a gente calcular a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. Isso vem lá, né, se a gente substituir nosso componente de velocidade na expressão de movimento, né? A gente tem esse tempo, isolando o tempo, a gente tem o tempo de subida. Isso acontece também para a altura, né? A altura máxima que ele atinge lá na nossa parábola e o alcance máximo que vai levar em consideração aí, né, pela expressão de Torricelli, a gente encontra aí nosso alcance máximo, substituindo a nossa expressão também, as nossas velocidades pelo valor da decomposição em seno e cosseno. E aqui tem um dado bastante importante, ó, que é o resultado do vetor, né? A componente em x e a componente em y. Vai nos gerar aí uma análise vetorial que a gente cai em Pitágoras, e por isso que a gente pode achar a velocidade aí em qualquer um dos instantes, né? A velocidade resultante do movimento, né? Levando em consideração cada uma das componentes, tanto em x quanto em y. A gente tem lá, né? O movimento lá de velocidade inicial. Então, tá aqui. Quando a gente decompõe aqui em x, em y, né?
a gente consegue essa resultante aí, só pela regra do paralelogramo, mas é um triângulo retângulo, então cai aí em Pitágoras. Então, nós vamos fazer um exemplo. Ele fala assim, ó, um corpo é lançado no plano horizontal com velocidade de 40 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Esse ângulo mostra que tem um lançamento oblíquo aí, né? A formação de ângulo em relação ao nosso plano aí, né? Nosso solo. Na letra A, então a gente vai usar as expressões de lançamento oblíquo. Na letra A, ele pede o tempo para atingir a altura máxima, que é o nosso tempo, então, aí de subida. Esse tempo de subida é dado pela expressão V0 seno de θ, seno do ângulo aí, né, dividido pela gravidade. Nossa velocidade inicial é 40, o seno vai ser meio, e a gravidade aí, que é seno de 30, né, e a gravidade vai ser 10. 40 vezes meio vai dar 20, dividido por 10 vai dar 2 segundos. Na letra B, ele fala assim, ó, a altura máxima atingida pelo corpo. A gente vai usar, então, a expressão para altura máxima. A altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado, o seno ao quadrado deste ângulo, que é 30 graus, né? O ângulo é 30 graus, dividido, então, por 2 vezes a gravidade. A nossa velocidade inicial é de 40 metros por segundo, vai estar ao quadrado. O nosso seno de 30 é meio, mas tem que lembrar que também está ao quadrado. Dividido por 2 vezes a gravidade, que vai dar 20. Essa altura, se a gente fizer essa continha aí, vai dar 20 metros. Na letra C, ele pede o tempo até o objeto voltar ao solo. Sabendo que ele levou 2 segundos para subir, é o mesmo tempo de descida, né? 2 segundos até o ponto máximo e aí ele começa a descer. Então, é o mesmo tempo de descida. Então, o tempo total de voo, ou o tempo até ele chegar ao solo, é de 4 segundos. Demorou 2 segundos para atingir a altura máxima e retorna ao solo utilizando 2 segundos. Na letra D, ele quer que a gente calcule o alcance. Então, agora a gente vai estudar, né, utilizando aí a expressão para o alcance. O alcance, então, vai ser V0 ao quadrado, seno de 2 vezes esse ângulo θ, dividido pela gravidade. A velocidade ao quadrado é 40 ao quadrado. O seno vai ser seno de 2 vezes o ângulo, como é 30, vai ser seno de 60, dividido pela gravidade, que é 10. Seno de 60, eu vou até colocar aqui que é raiz de 3 sobre 2. Então, essa continha aqui, ó, 40 ao quadrado, vai dar 1.600. Vezes aí, raiz de 3 sobre 2, né? Dividido aí por esse 2, vai dar 800. Dividido por 10, vai dar 80 e mantém o raiz de 3. Esse é o nosso alcance, tá aqui em metros. E na letra E, por fim, ele quer aí a mínima velocidade durante o lançamento. Para ter a mínima velocidade durante o lançamento, a gente vai ter, né, a velocidade em x é a velocidade que não varia, é constante. Então, ela não tem como ser mínima, ela já tem um valor constante aí durante o lançamento. A velocidade de y vai mudando conforme a ação da aceleração da gravidade. Então, para a mínima velocidade, a componente em y tem que ser 0, porque aí a gente não tem variação de velocidade. E a gente vai calcular, então, a condição aí para a velocidade em x, sabendo que ela é a velocidade inicial vezes o cosseno deste ângulo aí, né? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, a velocidade inicial é 40, então vai ficar 20 raiz de 3 metros por segundo. Vou deixar aqui metros por segundo. Ok? Então, neste exemplo, a gente trabalhou com várias expressões aí de lançamento oblíquo, desde o tempo de subida até a altura máxima, alcance, e também trabalhamos com a ideia de que a mínima velocidade em módulo durante o lançamento tem que pensar na decomposição da velocidade inicial, na componente x e na componente y. Como a componente x não varia durante todo o movimento todo, a mínima componente para ela tem que considerar aí a velocidade em y 0, ok?
Pessoal, na aula de hoje a gente relembrou o lançamento horizontal, as expressões de lançamento horizontal e também juntamos aí, né, o pensamento em relação ao lançamento oblíquo, quando aparece um ângulo em relação ao lançamento e à horizontal, né, ao nosso solo. Os conteúdos teóricos desta aula estão lá nas páginas de 101 a 109. Façam a leitura, as anotações de vocês. Eu vou deixar 4 exercícios de tarefa que a gente corrige na próxima aula. São os exercícios 1, 3, 4 e 6 das páginas 110 e 111. Façam com carinho e atenção. Um beijo, bons estudos e até a próxima. Vocês já sabem que estudar lançamento eu mando os meus corações lançados a vocês. Tô morrendo de saudade. Se cuidem. Até!